Boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estão bem acomodados? O clima está gostoso? Estão com calor igual a mim? Tá bem? Hoje, que nem o Felipe falou, né? Estamos começando aí a Semana Santa. A semana aí, o domingo, que antecede a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que isso soa na cabeça de vocês, mas a minha família, principalmente pela parte do meu pai, isso era provavelmente a semana mais esperada do ano. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha, 8 anos, 7 anos, aí eu já começava a pensar, eita, está perto da Semana Santa. Começava a virar voando, aí eu disse, eita, a Semana Santa está perto. Aí eu começava, amanhã, a Semana Santa é quando, hein? Aí eu disse, não, é daqui a tanto tempo, meu filho. Mas está perto, não está? Está sim. Aí passava o dia, passava os dias, mãe, está perto a Semana Santa? Está sim. Eu não entendia nada. A minha alegria era saber que eu ia para a casa da família do meu pai e ali eu iria me reunir com os meus primos, com os meus tios. E naquele tempo a gente não tinha veículo, não tinha como estar visitando os parentes. Mas a gente esperava esse momento, que aí a gente fazia aquela festa, sentava ali. Eu acho que Felipe e Nayan tiveram a oportunidade de ir uma Semana Santa lá na roça. Acho que eles viram a fartura de comida, só não entra carne, viu? Lá eles é restrito, é só o peixe, vários tipos de peixes, mas tem uma coisinha que é depois, logo após assim, o almoço, que para mim é fantástico, é a sobremesa. Meu Deus do céu. Cara, acho que teve uma vez que eu contei, eram 13 tipos de sobremesas diferentes, velho. Cara, você não tem noção o que é isso para um cara que gosta de doce, que nem eu. Eu sou apaixonado por doce. E quando eu vi aquela mesa, até, oh meu Deus, é semana que vem. Mas a gente já fica nessa expectativa, toda a família, né, já fica nessa alegria. Diz, ei, tá chegando, aí começa a ligar um para os outros. Ei, tu vai? Não, rapaz, por que não vai? Tu vai levar o quê? Não, vou levar um pudim, outro. Não, vou levar um pavê. Começa aquela alegria e todo mundo começa a chegar cedo. Eu gosto de chegar logo cedo, porque também o café da manhã, meu amigo. Estou começando a querer pegar pela gula só em falar, gente. Vou parar, porque senão... Mas, enfim, eu acredito que muitos deles nem entendem o significado da Semana Santa, assim como para mim também só fazia sentido aquela festa, aquela alegria. Mas depois de um tempo eu fui entender o peso que era isso para mim. Que era isso para as pessoas que creem em Cristo. O significado real disso, dessa semana, desse domingo que começa já a Semana Santa. E eu queria convidar você a orar, falar com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque essa é uma data memorável e tão importante para o cristianismo, onde nós lembramos a semana que antecede ali a morte e a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. E eu te peço em nome de Jesus que nós não venhamos fazer dessa data uma mera data, mas que nós venhamos lembrar com tanta importância e mostrar a importância para outras pessoas. Nós venhamos viver isso cada dia em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E eu queria começar com uma pergunta. Como e quando promover mudanças? Quando e como promover mudanças em nossas vidas? Já pararam para pensar sobre isso? Quando é o momento e como é o momento que nós podemos promover algum tipo de mudança em nossas vidas? Geralmente, elas acontecem em dois aspectos. Primeiro, geralmente é quando acontece um problema. Acontece um problema e a gente, eu tenho que fazer alguma mudança. Essa é a primeira condição. Acontece um problema, então eu não paro diante disso, eu penso em algo, eu vou tentar resolver esse problema. Só que às vezes isso é ruim, né? Porque isso traz um incômodo, a gente é acomodado, a gente está sossegado, e quando o problema surge, isso tem que nos tirar da zona de conforto. Eu vou usar o meu exemplo, por exemplo, eu estou 3 quilos acima do peso, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, 3 acima do peso. Então, geralmente eu tento lutar contra a alimentação. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu não malhava? Eu disse, cara, mas eu não gosto de malhar, véio.
Eu não gosto de fazer exercício físico. Tudo que cansa, eu não gosto. Mas como é que tu ia? Eu digo, é porque tem que ir. Pô. Eu não, se eu orasse a Deus e ele emagrecesse, eu ia fazer isso, mas ele não faz. Então tem que ser um esforço da minha parte. Então, geralmente, quando surge esse problema de excesso de peso, eu tenho que fazer algo para tentar diminuir. Então, um problema. Então, outras condições também que surgem é quando as pessoas elas inovam. Elas veem a condição, não é que está ruim, quando o cara está acima do peso é porque está ruim. Então, elas inovam em cima daquilo. Mas tem caras que a situação está legal, ele está vendo algo, só que aí ele tem um lance e diz, opa, tem como isso aqui melhorar. Tem como isso aqui dar um salto. Os caras olham para a situação e dizem, opa, não, deixa eu fazer algo aqui para esse negócio ficar melhor. Então, aquela condição que ele viu, favoreceu algo para ele dar um up. Então, geralmente, as intenções, elas têm que estar acompanhadas de boas condições. Geralmente, se esses dois estiverem desconectados, às vezes fica ruim de algo dar certo. Eu lembro quando, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa e, nesse tempo, eu morava de aluguel, né? Meu pai comprou uma casa, vendeu a que a gente tinha no José e Maria, quando eu era pequeno, que a gente ia para a roça. E ele comprou o terreno a qual eu moro hoje. E era só um quartinho. E só que ele não morava lá, ele morava em outro lugar. Aí, todas as vezes, as pessoas pediam, Irineu, deixa eu ir morar lá na tua casa. Aí meu pai, pode morar lá, não vai ter ninguém mesmo, pelo menos tem alguém cuidando. E era um lugar, hoje, no caso, é a minha casa, só que naquele tempo era muito longe. Parecia que a gente ia para o João de Deus, a distância. Só porque não tinha casa, não tinha nada. Só que aí hoje está cheio de casa, popularizaram tudo. Então, você vai ver, num instante você chega. Só que nem sempre foi assim. Aí, beleza, foi passando tempo, eu pagando aluguel. E todas as pessoas que moravam, quando saíam da casa, deixavam 3, 4 papéis de energia, cortavam. Aí meu pai tinha que pagar. Aí ligavam novamente, cortavam a água, deixavam a casa no imundice. Enfim, várias situações. Aí uma vez meu pai me chamou e disse, Dé, tu paga aluguel. Minha casa, todas as vezes que alguém entra, eles deixam a casa uma bagunça. Tu não quer ir morar na casa, não? Lá, o terreno da minha casa, eles são 33 metros por 11. Dá para ter... É muito grande, véio. Você não tem noção. Aí ele disse, tu mexe na tua parte, do terreno para trás, e a parte da frente tu pode deixar, que aí eu vou fazer minha casa futuramente e tudo. Eu disse, beleza, pai. Só que aí precisava de algo, né? Eu não tinha. Aí um dia cheguei na empresa, e eu já tinha ouvido alguns boatos de que o diretor, no caso o dono, ele fazia acordo. Eu disse, opa, preciso de dinheiro, o dono faz acordo, então eu vou jogar o verde. Chamei meu gerente, não fui até o diretor, né? Respeitando a hierarquia. Aí cheguei no meu gerente, aí disse, fulano, contei toda a história, né? Aí ele ouviu, né? Deu aquela atenção legal. Eu disse, sim, mas... E aí? O que é que tu vai fazer? Sabe, eu estou querendo construir, reformar a casa, construir um muro. Sim, mas o que é que eu posso ajudar? Eu disse, pronto. Eu quero que você chegue no diretor e fale com ele para saber se ele não pode fazer um acordo comigo. Eu devolvo a porcentagem que tinha que devolver, não lembro se era 10% ou era 40%. Mas eu devolvo. 40%? 40%, né? Então, eu devolvo a porcentagem, fico com a diferença e pronto. Aí ele disse, beleza, vou fazer isso. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, acho que no 4º dia, nada dele me procurar nem dizer nada. Aí eu fui até ele, disse, fulano, opa. E aí, estou esperando. Ele disse, cara, agora não é o momento, a condição não está legal para isso. Eu entendi, eu disse, não, ele sabe mais que eu, ele conhece o diretor. Aí, beleza, aí passou, acho que depois de uns 10 a 15 dias, aí ele me chamou, né? Ele disse, Dé, cara, deu certo. Mas o que foi que naquele dia não dava certo? Ele disse, cara, é porque a fábrica estava cobrando a ele algumas metas e ele não estava atingindo. Só que aí, pertinho do fim do mês, ele conseguiu atingir todas as metas. Meu amigo, ele ficou muito feliz. E se nós tivéssemos procurado ele, no momento que ele estava chateado, que ele não tinha atingido as metas, ele teria dado um não de cara. Então, a condição não era favorável.
Então, nós tivemos que esperar o momento certo para chegar lá, falar com ele e receber o sim. Então, a minha intenção estava legal, mas no momento que eu queria, se fosse, não daria certo. Então, eu tive que esperar o momento, a condição adequada para receber o meu sim, e hoje estar morando sem pagar aluguel. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas e vocês souberam de algo que essa pessoa estava passando, algo que ela fez, e vocês se achavam no direito de corrigir essa pessoa. Aí vocês olharam, não, eu tenho que falar com ela, eu tenho as palavras certas, eu sei o que eu vou dizer, essa pessoa geralmente, ela escuta. Só que essa pessoa estava num momento difícil da vida dela, num momento complicado. A condição não era favorável, você vai lá e, fulano, chega aqui. Aconteceu isso. Eu disse, não quero saber não, fiz e vou fazer de novo. Naquele momento a gente perde. Por quê? Porque a gente não esperou a condição adequada, não esperou o momento exato para chegar e falar. A intenção foi boa, foi massa, a gente estava querendo ajudar alguém. Só que o momento não era propício. O momento não era legal. Então, acho que é legal a gente começar a pensar que, às vezes, só a intenção ela não basta. Ela tem que ter a intenção e a condição adequada para que aquilo aconteça. Certo? Então, eu queria convidar vocês a ler o livro de Marcos 11, onde diz, e Jesus entrou em Jerusalém no templo. E, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, na minha cabeça, geralmente, quando eu leio esses textos, eu tento imaginar o cenário. Eu imagino Jesus chegando, né, com os 12 ali. Talvez ele olhou, viu tudo o que estava acontecendo. Talvez, naquele tempo, não tinha relógio, talvez ele olhou para o céu, né? Tem um pessoal que diz que olha para o céu, vê a hora. Brincadeira, gente, isso é eu que estou criando. Mas talvez ele tenha olhado ali e disse, não, está tarde. Agora não dá mais para fazer nada, gente, mas vamos embora. Vamos para Betânia, vamos descansar. Betânia, descansar, Betânia, lugar de descanso. Entenderam? Não sei. Mas, vamos. Então, pega os 12 e pisa. Aí eu acho que na cabeça dele, se amanhã o bicho pega. Eu queria continuar a leitura. Agora em Mateus, que relata também a mesma história. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Jesus, ele foi no dia anterior, ele viu essa cena, só que estava tarde, ele disse, não, agora eu não vou fazer nada, eu vou esperar um momento. Quando for amanhã, eu vou chegar e vou tocar o terror. Agora eu imagino, cara, o que estava acontecendo aqui, isso não era algo de agora. Imagino Jesus ali aos seus 33 anos, já tinha presenciado isso aí várias e várias vezes. E de repente, quando Jesus eu acho na cabeça dele, não vai chegar um momento que eu vou resolver esse negócio que está acontecendo na casa do meu pai. Para a gente ter uma noção, isso aqui era o lugar onde os estrangeiros, não o povo mesmo, os judeus, mas os estrangeiros, eles vinham até a casa de Deus, até aquele pátio do templo, e ali eles ofereciam sacrifícios. E ali eles se conectavam a Deus. Só que esses caras, esses cambistas, né, tem uma moeda especial lá, as pessoas que vinham de fora, eles faziam essa troca para poder comprar os animais e oferecerem sacrifício. Esses caras meio que eles inflacionavam a moeda deles. Eles pegavam o dinheiro deles e supervalorizavam e desvalorizavam o dinheiro dos estrangeiros. Imagina isso na cabeça de Jesus. Cara, como é que esses... Eu ia dizer uma palavra chamada miserável, mas eu acho que talvez não pegue bem, chamar assim, sabe? Mas como é que esses caras fazem isso, pô? Os caras que são responsáveis para pegar o dinheiro, trocar e fazer com que essas pessoas se conectem a Deus, estão, vou dizer assim, roubando o povo estrangeiro, estão fazendo algo de errado. E também tem outro pessoal aqui que é os que vendiam pombas, né?
Ao redor do templo, existiam vários lugares que também vendiam pombas. Só que tem algumas pessoas que dizem que na entrada é como se tivessem guardas ou porteiros, alguma pessoa que era responsável, que quando eles iam entrar com esses animais, eles disseram, não, peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu fiscalizar, porque o animal que tem que ser oferecido em sacrifício tem que ser um animal puro, não pode ter mancha nem nada, eles pegaram, não, isso aqui não pode não, você tem que comprar lá dentro. Era como se eles fizessem ali um monopólio, é como se eles, não, vai ficar tudo sobre a gente. E é isso é o cenário que Jesus está vendo. Cara, as pessoas vêm de fora, vêm para adorar a Deus, para buscar o Deus, para se conectar ao Deus Criador, porém o próprio povo que está dentro, que é para ser responsável para fazer isso, está roubando os outros. Estão dificultando essa situação. Então é isso que acontece. Quando ele diz, vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E em João 12, diz, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, chamando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Pronto. Isso aconteceu um pouquinho antes de Jesus entrar no templo e destruir tudo. Jesus ele já estava sendo bastante conhecido. Ele já estava bem populoso ali. Jesus já tinha andado sobre as águas, já tinha curado doentes, já tinha ressuscitado um cara que tinha 4 dias que estava morto. Então é meio que os likes de Jesus estavam sempre subindo. Só que Jesus não faz nada naquele momento ainda. Jesus espera o momento exato. O que as pessoas estavam falando não era nada de estranho. Era o que estava em Salmo 118, que quer dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Desculpa. Mas, imagina aí. A festa que era, quando Filipe falou ali no começo, né? Jesus estava entrando e o pessoal começou a gritar, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O que eles estão vendo ali não é algo que aconteceu ali só naquele momento e tipo assim, não sei o que está acontecendo aqui. Não, é algo que eles já esperavam. É algo que na cabeça deles fazia bastante sentido. Não era algo aleatório, não era algo do nada, não era algo que, tipo, sei lá, isso aí foi só um momento que aconteceu e pronto. Não. Isso ali tem um significado muito, muito, muito grande. E eu queria continuar contigo agora em João. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num jumento, num filho de jumenta. Ele está falando uma profecia de Zacarias. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. As pessoas conheciam essa profecia aí de cós salteado. Elas eram ensinadas isso. Então imagina aí, várias profecias se cumprindo sobre o Messias, sobre aquele que viria. E logo mais, acontece isso. Eis que o rei entra num jumentinho, igual o profeta falara. Imagina a alegria daquele povo. O rei chegou, o rei está vivo, agora ele vai nos libertar. Agora ele está aqui, agora o negócio vai mudar, vai ficar bom ao nosso favor. A gente foi escravo durante vários tempos. E agora o negócio vai mudar, a gente vai ficar por cima, agora não mais por baixo. A chave agora girou para o nosso lado, eles vão ver quem somos nós. E Lucas diz, alguns dos fariseus que disseram em meio à multidão. Cara, é incrível como esses caras sempre estão, né? Esses caras não param nunca, pô. Ô, raça terrível. A Aurélio diz assim, como é a Aurélio que tu diz com eles? Tu lembra?
Então os fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mestre, calem. Eles estão fazendo muita zoada. Mestre, façam com que eles fiquem de boca fechada, parem um pouquinho. Só que aí Jesus não fica calado. Jesus responde: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles não falarem, as pedras falarão. É meio que Jesus está olhando para os fariseus e falando: cara, vocês se perderam. Vocês não estão vendo quem é que está aqui. Vocês presenciaram, vocês viram. Vocês sabem da história, vocês conhecem. Mas vocês estão se perdendo na sua religiosidade. Vocês se perderam no caminho. Vocês estão cheios de si mesmos. Vocês estão cheios da sua própria vontade. Vocês se perderam. Não reconhecem mais quem eu sou. Então Jesus meio que repreende aqueles fariseus. E continuando. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Jerusalém, se vocês soubessem, se vocês percebessem o que é preciso, vocês olharam para mim. Jerusalém, por quê? Por que vocês não percebem? Por que vocês não olham? Por que vocês não me abraçam? Tipo isso a ideia. Ele não estava apelando igual a mim não, mas é mais ou menos isso. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Vocês não reconheceram o tempo que Deus veio visitá-lo. Deus estava no meio de vocês e vocês não reconheceram. Vocês o negaram, vocês os abandonaram. Eu acho que muitas das coisas que nós fazemos na vida, às vezes nós fazemos igual a eles, né? Igual a Jerusalém. A gente deixa de reconhecer o Deus Criador através de Jesus. A gente deixa de viver princípios. A gente se enche de nossa sabedoria, do nosso achismo, achando que a gente pode pela nossa própria força. E a gente fica igual a esse povo. A gente se perde. Mas eu não queria focar tanto nesse ponto, eu queria focar mais lá no comecinho, quando Jesus entra no templo. A gente vê que Jesus acaba com tudo. Jesus pega alguma coisa ali e começa a destruir, acabar com tudo. Eu acredito que se Jesus tivesse feito isso antes de todas as outras coisas, antes dos sinais, das curas, de entrar ali no jumentinho, o negócio não tinha ficado legal para ele. Ele teria, eu acredito, provavelmente levado uma pisa, meu amigo. Apanhar, teria sido expulso ali de todo jeito. Mas Jesus, ele esperou um momento propício, a condição específica. Ele estava bastante conhecido, ele já estava bastante popular. Então, nesse momento, ele foi lá e fez acontecer. Ele sabia que ele poderia quebrar, poderia fazer o que ele fizesse ali, não iria acontecer nada. A maioria das pessoas ali que estavam próximas estavam com ele. Estavam apoiando a ele. Então, na cabeça dele, eu acho que ele disse: agora é a hora. Agora eu não posso esperar mais. Agora chegou o meu momento. Agora eu vou fazer o que eu devia ter feito. O que deve ser feito. Não o que eu devia, mas o que deve ser feito. Eu vou fazer desse lugar a casa de oração. E ele entra lá, acaba com tudo, destrói tudo. Ele
aguarda a condição melhor. Ele aguarda um momento específico. A intenção junto com a condição, então nós temos um bom resultado. E eu queria lembrar de uma mensagem, uma frase, né, que é do Mateus Rett, que ele diz: as melhores intenções são infrutíferas se você não reúne as melhores condições. Repetir, as melhores intenções são infrutíferas se você não reúne as melhores condições. Eu acho que isso é legal a gente começar a pensar isso em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que isso no trabalho, isso na família, isso como pai, como filho, como esposa. Às vezes eu estou em casa, né, eu faço algo que desagrada a minha esposa. Ela fica muito chateada. Ela fica muito chateada comigo, né? Só que eu sei que naquele momento, se eu for falar algo, não vai ser legal. Talvez eu tenha até bem calculado o que eu vou falar, o que eu vou expressar. Só que, provavelmente, como eu posso dizer? Não queria dizer a raiva, mas o sentimento, vou dizer assim, o sentimento que está dentro dela não vai ser favorável ao momento que eu vou dizer. Provavelmente ela não vai revidar bem. Provavelmente ela vai me dar uma resposta não agradável. Então tem momentos que eu tenho que esperar, tem momentos que eu tenho que ficar de boa. Às vezes ver a cara feia, sabe, olhando para mim assim. Mas esperar a condição está favorável. Já tô, na cabeça já tem tudo, meu amigo. Aqui o momento. Meu filho é do mesmo jeito. Minha mãe, Ave Maria, quando eu era menor. Ixi. Chegar em casa a gente conversa. Meu amigo. Nunca esqueci dessa frase. Chegar em casa a gente conversa. Meu amigo, isso era pesado. Dependendo do lugar que eu estava, meu amigo, até eu chegar em casa, essa frase estava ecoando na minha cabeça, velho. Chegar em casa a gente conversa. Chegar em casa a gente conversa. Só que aí com a mãe é diferente, às vezes a condição não muda. Ela só quer lhe bater, meu amigo. Ela só quer descontar a raiva que você fez. Mas, em vários outros momentos, as condições ajudam sim. A intenção correta, com a condição apropriada, fazem a mudança. Voltou. Deixa eu botar de novo. As melhores intenções são infrutíferas se você não reúne as melhores condições. Eu acho legal a gente pensar isso até quando a gente vai conversar com alguém. Vocês têm, todos aqui têm amigos, né? Pessoas que são muito próximas. Talvez aqui e acolá aconteça algo e aquela pessoa dá uma bola fora, faz algo de errado, e você diz, pai, deixa eu conversar com fulano. Aí você vê ela numa situação, aí você vai, e às vezes a tua vontade de falar é tão grande que você só quer ir lá e... Às vezes o resultado não será o melhor. Então é melhor você esperar, ter paciência, ter calma. E aí sim, você vai chegar, você vai falar. Eu garanto que o resultado vai ser bem melhor. O resultado vai ser outro. E eu queria pensar com vocês agora para refletir e praticar. Você é adepto a mudanças ou prefere uma posição mais segura, manutenção? É legal a gente pensar em mudança como algo que às vezes traz desconforto. Mas às vezes mudar é preciso. Mudança de vida, mudanças de atitudes. Nem sempre fazemos o que queremos ou o que gostamos, mas às vezes a gente tem que ir contra os nossos gostos. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, tem um tempinho, deixa eu ver, eu tinha, sei lá, 21 anos, tem uns 4 anos isso. Dá para fazer um cálculo rápido.
Mas eu lembro que quando eu comecei a ler algumas coisas lá, tem algumas coisas que eu disse, vixe, meu Deus, isso aqui eu acho que não é legal não. Tem que mudar isso, mudar algumas coisas que a pessoa gosta, né? Só que eu tenho que mudar, e a mudança era ruim. A mudança não é legal, sabe? Ela traz um certo desconforto, ela incomoda. Acho que tem alguns aqui que, eu não sei se gostam de malhar ou malham porque é igual a mim, é o jeito. Quer dizer, eu não malho, vou dizer certo, eu não malho. Mas se eu for malhar, pode ter certeza, é porque é preciso, não porque eu gosto. Já fiz boxe, já fiz capoeira, já fiz funcional, academia. Para dizer assim, não, eu vou gostar de um desses, mas eu não gostei de nenhum. É incrível. Mas eu sei que eu tinha que ir. Não era sobre eu gostar ou não. Eu sei que naquele momento era preciso. E às vezes na caminhada cristã também é. Às vezes não se trata mais da gente. Não se trata mais do que eu quero, do que eu gosto, não. Mas se trata do que Cristo quer de minha vida. É tudo sobre Ele. Eu estou em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto. Em primeiro lugar, Jesus. Em segundo, Jesus. Em terceiro, Jesus. Eu começo a deixar as minhas vontades, o meu querer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sempre fiz, aquilo que eu fui acostumado. Até de comer muito. Tenho que às vezes deixar. Às vezes não, tenho que deixar. O que te faz mudar? Crise ou novas oportunidades? Crises ou novas oportunidades? Acho que a crise é pior, né? Quando você se vê num momento de crise, você diz, não, eu tenho que mudar. Acho que é melhor a gente mudar antes pelas oportunidades, quando a gente vê, quando a gente consegue enxergar. Diz, não, se eu não mudar agora, isso vai ser pior depois. Então, acho que é melhor a gente agarrar a oportunidade e mudar antes que o negócio fique feio. Que a crise tome de conta. O que nosso Deus quer que você mude hoje? Acredite que todos que estão aqui, se forem para dizer, vão dizer, não, tenho que mudar isso. Mas o que é que Deus quer que você mude? Na tua cabeça, você lembra de algo? Eu lembro. Ligeirinho. É muito rápido. Então, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Sobre essas mudanças. Sobre o que Deus quer que você faça. Sobre o que Deus quer que você deixe de lado. Qual é? O que é que eu sei que em minha vida tem atrapalhado? O que é que em minha vida eu sei que Deus não gosta e eu ainda continuo, permaneço nessa prática, ou nesses pensamentos? Acho que é legal a gente começar a ter uma nova perspectiva, ter uma nova visão sobre isso. E eu queria te convidar a ficar de pé e a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós sabemos que não é fácil mudar. Sabemos que exige esforço, exige tempo, exige renúncia. E às vezes é ruim, às vezes é doloroso. Às vezes não é o que nós queremos. Mas eu te peço em nome de Jesus que nos dá força. Que o Teu Espírito Santo venha sempre nos ajudar, nos mostrar quais as melhores maneiras a fazer isso. Que nós venhamos ter sabedoria para lidar. Nós venhamos ter atitude junto do momento propício, da condição adequada. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Aproveite esses instantes para, pensando sobre isso, cantarmos sobre Jesus. És invencível. És invencível, inigualável,
hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu és acima de todo nome, acima do meu nome. O Senhor está acima de todas as coisas, Senhor. Quem o Senhor é, está acima de tudo para nós. Nem sempre conseguimos dar a devida atenção e dignidade a quem o Senhor é. Mas que as mudanças da nossa vida possam ecoar a tua vontade. Em nome de Jesus. Tá bem forte. O nome de Jesus. Do início. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Acolhido esse nome acolhido esse nome o nome de Jesus. Sorte que que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcança, nos ama, nos acolhe, triunfa sobre a morte por nós e por nossa salvação. Seja conosco, povo de Deus, cheios dele, cheio do seu Espírito, em missão nessa terra, na história. Deus abençoe tua semana, Deus abençoe tua vida. Não para de pensar sobre isso, sobre o tamanho do nosso Deus e o fato dele descer tão baixo, porque nos ama. Esse é o nosso Deus. Deus abençoe tua semana. Não querem parar, então vamos, né? Temos